quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui um pouco mais cedo, hoje pela manhã, para podermos apresentar alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical que naturalmente não são apresentados na Escola Bíblica Dominical em razão do nosso tempo, curto espaço de tempo que temos para esta apresentação. Mas estamos aqui para colocar diante de você aquilo que é a participação dos nossos irmãos. Agora, inclusive, a pergunta para o assunto de hoje foi destinada a todos na igreja, ou seja, a adultos, a jovens, a adolescentes, também intermediários, crianças, todos foram alcançados por essas perguntas, porque o nosso assunto está dando hoje continuidade ao tema relacionado ao encontro do Senhor Jesus com o cego Bartimeu em Jericó. Nós iremos agora dar continuidade a este assunto para hoje aqui, relacionado ao cego Bartimeu em Jericó. E vamos então à nossa primeira pergunta, que foi formulada para hoje, para a Escola Bíblica de hoje, e nós estaremos antecipando aqui agora. Vamos então à primeira pergunta, que diz o seguinte: examinando o texto de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, responda. Cite 3 coisas que Bartimeu deixou para trás, atendendo à ordem de valor. 3 coisas que Bartimeu deixou para trás, atendendo à ordem de valor. Então vamos agora, na resposta a essa pergunta, nós vamos direcionar essa pergunta primeiramente ao Luan. O Luan é um adolescente, ele é da igreja de Arapongas, lá no estado do Paraná. E logo depois iremos também destinar essa pergunta à nossa irmã Victória. A Victória, ela é da classe de intermediários da igreja ali em São Paulo, na capital, no estado de São Paulo. Vamos então ouvir a resposta desses nossos 2 irmãos. A capa, a razão e a multidão. Como está escrito em Marcos 50. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A paz, Senhor, irmãos. A resposta da pergunta 1 é: Bartimeu abandonou a cegueira, a capa e parou de pedir esmola. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Luan, muito bem respondido ali, a pergunta que foi feita a você, né? Muito bem colocado ali, a maneira como você atendeu a pergunta, né? Deixou ali a razão, deixou a multidão, deixou a capa, muito bem colocado na sua resposta. E também a Victória, nós vimos ali a rapidez com que ela respondeu ali a pergunta, que o Bartimeu, ele abandonou a cegueira, abandonou a capa e ele parou de pedir esmolas. É isso mesmo, Victória. Muito bem colocado na sua resposta, juntamente com o Luan também. Muito obrigado pela participação de vocês 2 no meio de tantas outras crianças, intermediários e também adolescentes. Essas respostas foram muito bem colocadas. Nós vamos agora à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, também destinada a todos, ela diz a mesma coisa aqui. Examinando o texto de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, vem então agora a segunda pergunta. Qual foi a expressão profética que o cego usou quando percebeu que Jesus estava passando? Primeira pergunta, primeira parte da pergunta 2. A segunda parte é: você sabe o valor daquela expressão? Então, para responder exatamente aqui a respeito da expressão profética, qual foi a expressão profética e o valor dessa expressão, eu vou dirigir essa pergunta aqui, primeiramente, ao nosso irmão aqui, que é o Iderli. Iderli vai dar essa resposta. Ele é do grupo de jovens da igreja ali em Eunápolis, na Bahia. E logo depois, eu vou também dirigir essa pergunta ao Daniel. O Daniel é do grupo de jovens da igreja de João Pessoa, lá em Paraíba. Então, tanto o Iderli quanto o Daniel, 2 jovens, irão responder a esta pergunta. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à segunda pergunta da Escola Bíblica Dominical desta semana, a expressão profética ali usada pelo cego foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele gritou isso, o Senhor Jesus parou e se voltou a ele, mandou chamar. Aquele cego, quando ele gritou aquilo ali, ele sabia que Jesus era o Salvador, que Jesus era o leão da tribo de Judá, que a profecia já falava isso, que da linhagem de Davi, da casa de Davi, virá o Salvador.
da humanidade. E ele entendeu. Quando ele gritou ali, no arrogo de fé dele ali, ele entendeu que Jesus era o Salvador. Em resposta à pergunta de número 2A sobre qual foi a expressão profética usada pelo cego Bartimeu, essa expressão está destacada no livro de Marcos, capítulo 10, verso 47, em que ele diz, Jesus, filho de Davi. Essa expressão é profética porque retoma para uma profecia descrita aqui em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz, porque no menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, quando o cego Bartimeu reconhece Jesus como filho de Davi, esta profecia descrita aqui em Isaías está sendo cumprida. Profecia esta que dizia que Jesus, o Messias, viria da semente de Davi, viria da descendência de Davi. Portanto, essa profecia estava sendo cumprida nesse momento. E assim foi como o cego de Jericó o reconheceu. Muito bem, certamente, não só os dois irmãos, mas todos os demais que responderam essa pergunta, puderam afirmar realmente que ali estava a expressão profética usada pelo Senhor Jesus e muito bem colocada pelos nossos irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, segundo aqui a expressão usada aqui pelo nosso irmão Iderli, quando o cego Bartimeu gritou isto, ou seja, usou essa expressão profética, você afirmou muito bem que Jesus então parou ali. Parou por quê? Porque aquele momento ali, o Senhor Jesus mandou chamá-lo. E tem mais, essa expressão, segundo o irmão Iderli, mostra que Bartimeu, ele conhecia já o Senhor Jesus, conhecia o Salvador. Ou seja, ele tinha ouvido falar já de Jesus. O que ele não tinha tido ainda era a revelação de Jesus na sua vida. Muito bem colocado, pois Jesus era da tribo de Judá e da linhagem, ou da família, ou da casa de Davi. Muito bem colocado pelo irmão. Também a citação de Marcos 10, 47, muito bem colocada ali, quando Bartimeu, ele reconhece Jesus como filho de Davi e a profecia de Isaías se cumpre. Então, a profecia de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, ali, o principado está sobre os seus ombros. Então, falando de Jesus, a profecia relacionada a Jesus como rei e muito bem colocada ali na figura de Davi, na figura de Davi. E foi assim que o cego Jericó mostrou ali o seu conhecimento a respeito de Jesus. Faltava agora ele receber a revelação de Jesus na sua vida. Muito bem colocado pelos nossos dois irmãos. Passaremos então agora para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, também destinada a todos, é sobre o mesmo assunto, Examinando o texto de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, responde. Então vem a terceira pergunta. O cego usou uma expressão de humildade no apelo que fez a Jesus. Esta é uma afirmação. Agora a pergunta, qual foi a expressão? Ou seja, a expressão de humildade. A nossa pergunta 3, quem vai agora responder qual foi a expressão de humildade ali e que expressão foi essa? Quem vai responder agora, primeiramente, nós vamos chamar ali a nossa irmã Estelle Radassa. Ela é do grupo de jovens da igreja ali em São Luís, no Maranhão. E logo depois nós teremos a resposta dos irmãos, o Bernardo, a Sara e o Davi. Eles são da igreja lá de Portugal, a igreja de Entroncamento, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Alexandre França, ali em Portugal. A respeito dessa igreja, nós apresentamos recentemente testemunhos da Escola Bíblica Dominical. Então vamos ouvir o Bernardo, a Sara e o Davi e em seguida a irmã Estela Adassa. O cego usou uma expressão de humildade no apelo que fez a Jesus. Qual foi a expressão, crianças? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Amém. Qual é o texto? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui em Marcos 10:47. Eu vou responder a terceira pergunta, que é: o cego usou uma expressão de humildade naquele apelo que fez a Jesus. Qual foi a expressão? Nós encontramos essa expressão lá em Marcos 10:48, que diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego suplicava por uma bênção. Ele pedia misericórdia ao Senhor. Como diz no versículo, muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais clamava ao Senhor. Ele sabia que somente o Senhor poderia conceder uma transformação em sua vida. Muito bem, irmã Estelle Adassa, né? O nome da irmã correto, Estelle Adassa. Então, a irmã colocou muito bem aqui que ele pedia a misericórdia do Senhor porque ele estava suplicando uma bênção ao Senhor. E apesar de muitos o repreenderem para ele se calar, mas ele clamava cada vez mais. Essa colocação foi muito bem feita nessa resposta, porque era exatamente a expressão ali de humildade usada por ele na insistência dele em receber a bênção do Senhor. Também os nossos queridos intermediários ali da igreja de entroncamento, o Bernardo respondeu ali muito bem, né? E também imediatamente a Sara respondeu e o Davi fez ali a leitura da palavra. Então, qual foi a expressão? O Davi leu: tem misericórdia de mim, ali em Marcos capítulo 10, verso 47. Muito bem respondido pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos agora à nossa quarta e última pergunta da nossa escola bíblica de hoje, que nós teremos daqui a pouco. E essa pergunta também é sobre o mesmo assunto, examinando o texto de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Responda. Quarta pergunta. Comente, em resumo, os resultados na vida do cego Bartimeu, depois de curado por Jesus, observando o aspecto espiritual e o aspecto físico. Com relação ao aspecto espiritual, essa pergunta foi destinada a pessoas adultas, mas foi especificado que o aspecto físico seria mais para ser respondido pelas crianças, intermediários e adolescentes. Então nós vamos ter aqui dois adolescentes respondendo aqui as duas perguntas. O primeiro é o André. O André é da classe de adolescentes da igreja de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E depois, lá no Ceará, numa igreja ali em Fortaleza, nós teremos ali a resposta do Gabriel, que é outro adolescente que vai responder também esta quarta pergunta. Bartimeu teve sua visão restaurada e deixou as trevas, e ele conheceu a Jesus revelado. Passou a seguir pelo caminho, alcançando salvação através da sua fé. Hoje eu vim responder aqui a pergunta da questão 4. É assim a resposta. Passou a enxergar, pois vivia na escuridão, que era o pecado. Passou a caminhar na luz, que é a salvação, que é Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem colocado pelos nossos irmãos. O Gabriel colocou muito bem o aspecto tanto espiritual quanto físico, porque ele passou a enxergar e porque ele vivia na escuridão, que era o pecado. Esse é o aspecto espiritual. Passou a caminhar na luz, que é a revelação, que é Jesus. Então, o aspecto espiritual, tanto físico quanto espiritual. Também o André, lá de Macaé, o André colocou que Bartimeu teve a sua visão restaurada, isso fisicamente. Por isso ele deixou as trevas espiritualmente. E ele conheceu Jesus revelado. Então, o sentido físico e o sentido espiritual, muito bem respondido. Passou a seguir a Jesus pelo caminho, alcançando a salvação em Jesus através da sua fé em Jesus. Que maravilha essa resposta, abordando os dois aspectos, espiritual e físico, por dois adolescentes. Muito bem, muito obrigado pela participação dos nossos irmãos. Agora, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação, destes vídeos que nós antecipamos à Escola Bíblica Dominical, que ocorrerá daqui a pouco. E nós queremos agradecer o envio dos vídeos que os nossos irmãos têm feito. E o envio dos vídeos tem sido feito para o contato@radiomanaim.com.br. Continue enviando os vídeos. Reiteramos que não há necessidade de vídeos muito longos. Basta respostas claras,
objetivas e rápidas. Também nós queremos informar que se o seu vídeo, porventura, não foi apresentado neste horário e também na Escola Bíblica Dominical, você pode ter acesso a ele entrando aqui, primeiramente, aproximando a câmera do seu celular ao nosso QR Code que está na tela. E você será direcionado exatamente para o site da Rádio Manaim, onde ali você terá acesso ao seu vídeo. Pode procurar ali o seu nome, você vai encontrar ali o seu vídeo, vai poder assistir o seu vídeo, até outros vídeos também que estão ali publicados. Nós estaremos publicando todos os vídeos, inclusive esses apresentados agora. A outra alternativa é você fazer o contato com o site da Rádio Manaim, www.radiomanaim.com.br. Você pode fazer esse contato e aí você ter acesso ao seu vídeo também. Então agora, encerrando essa parte, eu quero recomendar que você permaneça conosco no nosso canal de YouTube, porque daqui a pouco nós teremos a Escola Bíblica Dominical e você é nosso convidado para continuar e participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Que Deus a todos abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.